Atenção, patriotas de todo o Brasil. O que vocês vão ouvir agora é a peça que faltava no quebra-cabeça, a chave mestra para entender o pânico que se instalou em Brasília nas últimas horas. Uma bomba acaba de ser jogada no colo da esquerda e o Brasil precisa saber agora, antes que a narrativa oficial tente distorcer os fatos. Enquanto a grande mídia tenta pintar notas de repúdio como atos diplomáticos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro vieram a público para escancarar a verdade nua e crua por trás da suposta preocupação de Lula com a captura de Nicolás Maduro. E o que vem à tona, meus amigos, é chocante demais para ser ignorado. Preparem-se, aumentem o som e prestem muita atenção, porque a ficha vai cair e o barulho será ensurdecedor. A verdade nua e crua é que Lula não está e nunca esteve preocupado com a soberania da Venezuela ou com o bem-estar do povo vizinho. Quem diz isso não sou eu, é o senador Flávio Bolsonaro, que foi direto ao ponto. Ele alertou o Brasil. A preocupação real de Lula é com a própria pele. Pensem comigo. Lula emitiu uma nota condenando a ação americana, falando em soberania. Mas, como bem lembrou Flávio, ele não deu uma única palavra sobre os mais de 8 milhões de venezuelanos que fugiram para outros países, inclusive para o Brasil, por medo da miséria e da perseguição da ditadura. Onde estava a nota de repúdio de Lula quando essas famílias atravessavam a fronteira famintas? Onde estava a indignação quando a oposição era presa e torturada? O silêncio dele diante da tragédia humanitária contrasta agora com o grito dele diante da prisão do seu aliado. Flávio Bolsonaro foi cirúrgico ao afirmar que Lula não está preocupado com a soberania de ninguém. Ele está preocupado consigo mesmo, como sempre. E por que essa preocupação pessoal? Porque a Venezuela, sob o comando de ferro de Maduro, não era apenas uma ditadura política. Ela se tornou, segundo as denúncias, um hub estratégico para o narcotráfico internacional. Flávio reforçou que Maduro utilizava o território venezuelano como rota estratégica para a distribuição de drogas para diversos países. Estamos falando de um esquema que envenena nossas famílias, que financia o crime nas nossas cidades e que agora teve sua cabeça cortada. E quando a cabeça da cobra é cortada, o veneno que estava guardado começa a vazar. E é aqui que entramos no pano de fundo sórdido que Carlos Bolsonaro desenhou com precisão. A América Latina vive há décadas sob a influência de uma rede de poder que ultrapassa fronteiras nacionais. Não é apenas política, é uma combinação perigosa de ideologia e crime organizado. Carlos explicou que no centro dessa engrenagem estão regimes autoritários e movimentos políticos articulados. O regime venezuelano se tornou o eixo estratégico dessa rede, onde o tráfico de drogas se infiltrou dentro do próprio Estado. Não estamos falando de bandidos escondidos na selva. Estamos falando de bandidos sentados na cadeira presidencial, usando a estrutura do governo para o crime. E esse modelo, como alertou Carlos, se espalha e alcança o Brasil, sempre protegido por discursos políticos que tentam deslegitimar qualquer questionamento, rotulando tudo como perseguição ideológica. Mas a aliança nefasta vai muito além. Eduardo Bolsonaro rasgou o véu e expôs a ligação umbilical entre o regime de Maduro e o Foro de São Paulo. Para quem ainda achava que o foro era teoria de conspiração, Eduardo foi categórico. O regime de Maduro é o pilar financeiro, logístico e simbólico do foro. Vocês têm noção da gravidade disso? Um país inteiro, com suas riquezas de petróleo, sendo usado para financiar uma agenda socialista em todo o continente. Eduardo denunciou que a Venezuela serviu de abrigo seguro para grupos terroristas e criminosos como as Farc, o Hezbollah e o ELN, chamando-os de escória do narcoterrorismo mundial. E quem dava cobertura política a isso? Quem chamava isso de democracia relativa? Exatamente. A frase de Eduardo Bolsonaro ecoa como um trovão. O pacifismo cínico é sempre a fantasia dos que praticam o terror. Quando Lula fala em paz e multilateralismo na sua nota oficial, ele está, na visão de Eduardo, praticando esse pacifismo cínico para proteger um aliado que escravizou seu povo em nome de uma pretensa estabilidade. É a máscara da virtude cobrindo a face do terror. E essa máscara caiu no momento em que Maduro foi algemado e colocado naquele navio americano. Agora, vamos ao ponto que faz as pernas da esquerda tremerem, a delação que Lula teme. A afirmação de Flávio Bolsonaro ganha força e ecoa nos corredores do poder. Lula será delatado. O que Maduro sabe? O que ele pode falar?
Eduardo Bolsonaro complementa esse raciocínio de forma devastadora. A verdadeira preocupação de Lula é o que Maduro pode falar sobre suas relações criminosas com o Foro de São Paulo, narcoterrorismo, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e fraudes eleitorais. Imaginem o peso dessas informações, imaginem os arquivos, as gravações, as transferências bancárias que um ditador que ficou anos no poder possui. Maduro não é um soldado raso, ele é o arquivo vivo de décadas de operações da esquerda na América Latina. Flávio Bolsonaro decretou: esse é o fim do Foro de São Paulo. Ele lista o que está em jogo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. Tudo isso pode vir à tona. É por isso que a reação do governo brasileiro foi tão rápida, tão nervosa, tão veemente. Não é por princípio diplomático, é por instinto de sobrevivência. Como disse Eduardo, Lula, Petro e os demais do Foro terão dias terríveis. Anotem. A previsão de dias terríveis não é uma ameaça, é uma leitura de cenário. Com Maduro sob custódia da justiça americana, a omertá, o código de silêncio da máfia esquerdista, está prestes a ser quebrado. O que Eduardo, Flávio e Carlos desvendaram é a ponta de um iceberg gigantesco. A verdadeira razão da apreensão de Lula com a situação de Maduro não é humanitária. Ele não está chorando pela soberania venezuelana violada. Ele está tremendo de medo de que as conexões profundas com narcoterrorismo e fraudes eleitorais venham à tona e sejam expostas para o mundo todo ver. Lula, Gustavo Petro na Colômbia e toda a cúpula do Foro de São Paulo estão na mira. A verdade sobre como o tráfico de drogas financiou projetos de poder, sobre como a lavagem de dinheiro sustentou campanhas e sobre como o terrorismo foi abrigado sob a bandeira do socialismo está prestes a explodir. O Brasil não pode ficar calado diante disso. A narrativa que tentam nos vender de que os Estados Unidos agiram como imperialistas malvados é uma cortina de fumaça para esconder os crimes que motivaram a prisão. Como disse Carlos, o crime organizado deixou de ser um ator marginal e passou a integrar a própria lógica de poder desses regimes. E o Brasil foi alvo dessa lógica. Nossas fronteiras foram escancaradas para esse tráfico, nossa política foi contaminada por esse dinheiro sujo. A prisão de Maduro é talvez a maior oportunidade que já tivemos de limpar a América Latina dessa praga. Eduardo encerrou com uma celebração: viva a liberdade! E é isso que está em jogo. A liberdade de não vivermos sob o jugo de narco-estados, a liberdade de sabermos a verdade sobre quem nos governa, a liberdade de ver a justiça ser feita, doa a quem doer, caia quem cair. Vamos ver os cenas dos próximos capítulos, disse Eduardo. E eu digo a vocês, esses próximos capítulos definirão o futuro do nosso continente. Por isso, patriota, não se deixe enganar. Quando você vir um noticiário defendendo Maduro ou criticando a operação, lembre-se do que foi exposto aqui. Lembre-se dos 8 milhões de refugiados ignorados. Lembre-se do narcotráfico. Lembre-se do Foro de São Paulo. E, principalmente, lembre-se do medo que eles têm da verdade. Compartilhe essa bomba agora. Não deixe que a verdade seja silenciada. Espalhe essa mensagem em todos os grupos. Mostre para sua família, para os seus amigos. É hora de exigir transparência e defender a soberania real do Brasil, que é a soberania do povo honesto contra a agenda nefasta do crime organizado travestido de política. O jogo virou e eles sabem disso. A pergunta que fica é: você está pronto para o que vai ser revelado?